Há padrão na história que se repete com precisão quase matemática. Não é teoria conspiratória, não é pessimismo ideológico, é observação empírica de como impérios colapsam ao longo de séculos. E padrão tem 7 estágios identificáveis, mensuráveis, que aparecem em sequência previsível. Espanha do século XVII passou por todos 7. Império Britânico do século XX passou por todos 7. União Soviética do final do século XX passou por todos 7. E os Estados Unidos, superpotência atual, império financeiro e militar, que dominou o mundo por 80 anos desde a Segunda Guerra Mundial, está agora indiscutivelmente, verificavelmente no estágio 5. 5 de 7. 2/3 do caminho até colapso completo. E os 2 estágios finais não são questão de se, mas de quando, porque padrão não falha, nunca falhou. Todo império que entrou no estágio 5 eventualmente completou jornada até 7, sem exceções. E isso deveria aterrorizar qualquer pessoa que entende implicações, porque estamos vivendo através de transição histórica que define séculos, assistindo em tempo real o que historiadores futuros vão escrever como virada decisiva do século XXI. Estágio 1. Superextensão militar. Todo império começa sua trajetória descendente exatamente no momento de seu maior poder aparente. E começa com decisão, tomada em momento de supremacia, de expandir comprometimentos militares, além do que a economia pode sustentar permanentemente. É tentação irresistível de hegemonia. Você venceu a última guerra. Você domina militarmente. Inimigos foram derrotados. E parece lógico, até prudente, estabelecer bases, firmar alianças, garantir acesso a recursos, prevenir surgimento de novos rivais. Cada decisão individual faz sentido. Mas agregado cria fardo insustentável. Espanha do século XVI controlava metade do mundo conhecido. Prata fluía dos Andes, ouro das Américas. Territórios na Europa, Américas, Ásia através das Filipinas. Era um império global verdadeiro. Mas manter exércitos em Flandres combatendo protestantes, frotas no Mediterrâneo combatendo otomanos, guarnições nas Américas suprimindo rebeliões, tudo simultaneamente, custava mais que toda a prata de Potosí e Zacatecas podia financiar. O tesouro espanhol estava cronicamente vazio, apesar de riquezas, fluindo de colônias, porque custo de manter império excedia valor extraído dele. Era déficit operacional permanente. Grã-Bretanha, no auge, governava 1/4 da superfície terrestre do planeta. O sol nunca se punha no Império Britânico porque sempre era dia em algum território sob controle de Londres. Índia, África, Caribe, Oriente Médio, Austrália, Canadá. Mas manter essa vastidão requeria marinha gigante, guarnições em todos os continentes, administradores coloniais, infraestrutura de comunicação e transporte e disposição de lutar guerras para suprimir desafios. O custo era enorme, crescente e eventualmente insustentável. 2 guerras mundiais aceleraram, mas superextensão já existia décadas antes. A União Soviética mantinha controle sobre 15 repúblicas. Europa Oriental, através de Pacto de Varsóvia, apoiava movimentos comunistas globalmente e competia militarmente com Estados Unidos em todos os continentes. Estimativas sugerem que 15 a 20% do PIB soviético ia para gastos militares. Em comparação, Estados Unidos no auge da Guerra Fria gastava 5 a 7%. Essa diferença era parte de por que a economia soviética estagnou. Capital e trabalho dedicados a tanques e mísseis não produzem bens de consumo ou inovação que melhora padrões de vida. É alocação improdutiva em escala nacional. E Estados Unidos? 800 bases militares em mais de 70 países. 50 mil tropas na Alemanha 79 anos após a Segunda Guerra Mundial. 30 mil na Coreia do Sul 71 anos após a Guerra da Coreia. Dezenas de milhares no Japão. Presença no Oriente Médio após Iraque e Afeganistão. Frotas de porta-aviões patrulhando todos os oceanos. Comprometimentos de defesa com OTAN, Japão, Coreia do Sul, Israel, dezenas de outros. Orçamento de defesa excedendo 800 bilhões de dólares anuais, mais que próximos 10 países combinados. E para quê? Qual é o retorno econômico líquido de base americana em Ramstein, Alemanha? Ou em Okinawa, Japão? Argumenta-se que mantém ordem global que permite comércio. Verdade. Mas ordem global agora beneficia principalmente China, que usa rotas marítimas protegidas por marinha americana para exportar trilhões em produtos, enquanto contribui zero para custo de manter segurança. Estados Unidos pagam para proteger sistema que enriquece seus competidores. É subsídio massivo ao resto do mundo. E custo. Não é apenas orçamento oficial de defesa. Adiciona custos de veteranos, trilhões gastos em guerras no Iraque e Afeganistão, juros sobre dívida contraída para financiar essas guerras. Custo real, total, all-in de comprometimentos militares americanos é 1,5 trilhão anualmente, cerca de 6% do PIB. Menos que soviéticos no pico, mas significativamente mais que qualquer outro país. E, crucialmente,
mais do que crescimento econômico real suporta sustentavelmente. Isso é estágio 1. E sozinho não é fatal. Impérios podem sustentar superextensão se a economia cresce rápido o suficiente para financiar. Mas cria pressão fiscal severa que leva inexoravelmente ao estágio 2. Estágio 2. Depreciação de moeda. Quando o governo gasta mais do que arrecada, especialmente em comprometimentos militares que não geram retorno econômico direto, há 3 opções. Aumentar impostos, politicamente impopular e economicamente destrutivo se extremo. Cortar gastos, que significa abandonar comprometimentos e admitir fraqueza. Ou desvalorizar moeda, tecnicamente complexo, mas politicamente invisível, até consequências aparecerem anos depois. Todo império em declínio escolhe a opção 3. Espanha começou com moedas de prata pura das minas americanas, mas à medida que guerras drenavam o tesouro, começaram a misturar cobre. Primeiro um pouco, depois mais. Eventualmente moedas eram majoritariamente cobre com banho de prata. Comerciantes notaram. Confiança evaporou. Inflação explodiu. Renda real de cidadãos colapsou. E todo o ouro e prata das Américas não puderam salvar moeda espanhola de desvalorização que destruiu o poder de compra. Grã-Bretanha manteve padrão ouro por séculos. Libra era conversível em ouro a taxa fixa. Isso impunha disciplina. Você não podia imprimir libras além de reservas de ouro sem arriscar corrida bancária. Mas a Primeira Guerra Mundial custou tanto que manter conversibilidade se tornou impossível. Em 1931, Grã-Bretanha abandonou o padrão ouro. Libra foi desvalorizada e nas décadas seguintes continuou perdendo valor através de inflação crônica. Moeda que dominou o comércio global por 200 anos se tornou apenas mais uma moeda regional enfraquecida. A União Soviética simplesmente imprimiu rublos para financiar indústria pesada e gastos militares, sem mercado livre para revelar inflação porque preços eram controlados centralmente. Mas escassez revelava a realidade. Dinheiro existia, mas não havia produtos para comprar. Quando o sistema colapsou, rublo se tornou papel sem valor. E Estados Unidos. Em 1971, Richard Nixon fechou janela de ouro, terminando a conversibilidade do dólar. Pela primeira vez em história moderna, o mundo inteiro operava com moeda de reserva global, não lastreada em nada tangível. Apenas confiança em governo americano. E desde então, a oferta monetária americana expandiu exponencialmente. M2, medida de oferta monetária, era $1 trilhão em 1971. Hoje é 21 trilhões, 21 vezes maior. E base monetária expandiu ainda mais dramaticamente através de QE após 2008. Resultado? Dólar perdeu mais de 97% de poder de compra desde 1971. O que $1 comprava em 1971 requer hoje $30. Casa média custava 25 mil em 1971. Hoje custa 400 mil nominalmente. Não porque casas são 16 vezes melhores. Porque dólar vale 16 vezes menos. É roubo silencioso através de inflação que transfere riqueza de poupadores para devedores, principalmente o governo. Estágio 2 amplifica a pressão criada por estágio 1. O governo não resolveu o problema de gastos excessivos, apenas escondeu temporariamente através de depreciação monetária. Mas isso cria consequência inevitável, espiral de dívida. Estágio 3, espiral de dívida. Uma vez que o governo começa a desvalorizar moeda para financiar déficits, entra em ciclo vicioso. Você toma emprestado para cobrir gastos. Dívida gera juros. Toma mais emprestado para pagar juros. Dívida cresce mais rápido que a economia. Eventualmente, está tomando emprestado apenas para rolar dívida existente, sem nenhum gasto novo produtivo. É Ponzi Scheme governamental. Espanha declarou falência 9 vezes entre 1557 e 1696. 9. Toda vez reestruturavam dívida, prometiam disciplina fiscal e depois quebravam de novo. Eventualmente, credores pararam a emprestar. Império colapsou financeiramente antes de colapsar militarmente. Grã-Bretanha acumulou dívidas massivas em guerras napoleônicas, Primeira Guerra, Segunda Guerra. Em 1945, dívida era 250% do PIB, impagável por métodos convencionais. Solução foi inflacionar moeda, desvalorizando libra repetidamente, confiscando riqueza de credores através de erosão monetária ao longo de décadas. A União Soviética, tecnicamente, não tinha dívida externa grande porque poucos emprestavam, mas internamente operava em déficit perpétuo, imprimindo rublos para cobrir. Quando o sistema colapsou, revelou-se que todas as obrigações eram sem valor porque a economia subjacente era incapaz de sustentá-las. E Estados Unidos? Dívida nacional é 35 trilhões de dólares, 120% do PIB, e crescendo. Déficit anual é 1 trilhão e 800 bilhões mesmo em tempos de paz e crescimento econômico.
Apenas juros sobre dívida excedem 1 trilhão anualmente. Não pagam um centavo do principal. Apenas mantém dívida viva. E com taxas subindo, custo de servir dívida vai explodir. Matemática é brutal. PIB cresce 2 a 3% ao ano. Dívida cresce 5 a 7%. Isso é insustentável por definição. Gap alarga a cada ano. Eventualmente, mercado perde confiança em capacidade de pagar. Taxas de juros sobem. Custo de servir dívida explode. Círculo vicioso acelera. Única opção restante é a inflação massiva para destruir valor real da dívida. Mas isso destrói moeda e leva ao colapso de qualquer forma. E espiral de dívida leva inevitavelmente ao estágio 4, perda de capacidade produtiva. Porque enquanto o governo está desperdiçando recursos em gastos improdutivos e financiando através de dívida, economia real que sustenta tudo está encolhendo. Estágio 4, perda de capacidade produtiva. Impérios em declínio sempre seguem o mesmo padrão. Terceirizam produção, importam bens, exportam capital ou papel moeda, e base industrial real atrofia. Espanha, inundada com prata, parou produzir domesticamente. Por que fabricar quando pode comprar da Inglaterra ou Países Baixos com metais preciosos? Mas quando prata acabou, indústrias estavam mortas, artesãos emigraram, conhecimento perdido. Reconstruir levou séculos. Grã-Bretanha foi oficina do mundo no século XIX. Metade do aço global, metade dos têxteis. Mas ao longo do século XX, manufatura migrou. Primeiro para Estados Unidos e Alemanha. Depois Japão. Depois China. Hoje Grã-Bretanha fabrica pouco. É economia de serviços financeiros, educação, turismo. Quando você não faz coisas tangíveis, riqueza real é ilusória. União Soviética nunca desenvolveu economia de consumo funcional. Produziam tanques, mas não podiam produzir alimentos eficientemente. Quando o petróleo caiu de preço nos anos 80, única exportação valiosa desapareceu e a economia colapsou porque não havia base produtiva diversificada. Manufatura era 27% do PIB em 1960. Hoje é 11%. Empregos industriais caíram de 19 milhões em 1979 para 12 milhões hoje, com população crescendo 100 milhões. Detroit, Cleveland, Baltimore, cidades industriais inteiras colapsaram. Fábricas fecharam. Produção foi para a China, Vietnã, México. E a América agora depende da China para eletrônicos, medicamentos, terras raras, componentes críticos. Covid expôs vulnerabilidade. Não conseguiam fabricar máscaras. Não tinham componentes para ventiladores. Cadeias globalizadas quebraram. E não havia capacidade doméstica. É dependência estratégica perigosa. País que não fabrica próprios bens essenciais não é soberano. É vulnerável. E perda produtiva não é apenas estatística. Gera consequências sociais severas que marcam o estágio 5. Estágio 5. Decadência social. Quando a economia real encolhe, quando bons empregos desaparecem, quando mobilidade ascendente morre, coesão social desmorona. E Estados Unidos estão indiscutivelmente, verificavelmente, neste estágio agora. Espanha do século XVII viu crime explodir, imigração massiva, declínio populacional. Cidades abandonadas, confiança em instituições colapsou. Ordem social, que sustentou o império por século, estava desintegrando. Grã-Bretanha pós-império teve décadas de declínio. Anos 70. Greves, apagões, inflação galopante, violência urbana. Ordem que manteve império estava quebrando. União Soviética nos 80. Alcoolismo em massa, expectativa de vida caindo, cinismo total, crime organizado. Ninguém acreditava em sistema. Funcionava por inércia, mas confiança evaporou. E Estados Unidos agora? Overdoses de drogas, 110 mil mortes anuais. Suicídios em máxima histórica. Expectativa de vida caiu 3 anos consecutivos recentemente. Fenômeno que não acontece em países desenvolvidos, exceto em guerra ou pandemia. Polarização política. Metade do país vê outra metade como inimigos existenciais. Confiança em Congresso abaixo de 20%. Confiança em mídia abaixo de 30%. Confiança em sistema de justiça caindo. Estados Unidos? Sem teto em cidades como São Francisco, Los Angeles, Seattle, em números que parecem países em desenvolvimento. Violência armada matando mais americanos anualmente que todas as guerras recentes combinadas, divisão racial, econômica, política mais profunda que qualquer momento desde anos 60. Jovens sem esperança de replicar padrões de vida de paz, casa própria inatingível, educação cara gerando dívida sem garantia de emprego. Mobilidade ascendente, promessa central do sonho americano, morta para a maioria. E quando a população perde fé em futuro, em instituições, em sistema, sociedade fragmenta, isso não é declínio abstrato. É desintegração social em tempo real.
E acontece precisamente porque estágios anteriores destruíram fundação econômica. Sem bons empregos, sem futuro, instituições são vistas como falhas ou corruptas, coesão evapora. 5 de 7 estágios completos. E próximos 2 são matematicamente quase inevitáveis se tendências continuarem. Estágio 6. Perda de status de moeda de reserva. E isso ainda não aconteceu para dólar, mas sinais estão emergindo. Por 70 anos, dólar foi moeda dominante global. Petróleo vendido em dólares, commodities cotadas em dólares, reservas mantidas em dólares. Isso deu aos Estados Unidos privilégio exorbitante: imprimir papel que o mundo aceita. Mais privilégio está sendo questionado. China e Rússia comerciam em moedas locais. BRICS criam mecanismos de pagamento alternativos. The Unit com lastro em ouro. Arábia Saudita aceita yuan por petróleo. Cada desvio reduz necessidade de dólares. Quando o status de reserva vai? Ninguém sabe. Mas o processo começou. A participação do dólar em reservas globais caiu de 70% para 58%. Não é colapso, mas é erosão constante. E quando atinge massa crítica, pode acelerar rapidamente porque moeda de reserva depende de confiança. Confiança é frágil. Grã-Bretanha perdeu status da libra ao longo de 3 décadas de desvalorizações e crises. Estados Unidos em mesmo caminho. E quando o status de reserva vai, capacidade de financiar déficits desaparece. Quem vai comprar dívida americana se dólar não é necessário para comércio global? A taxas muito mais altas ou não compram. Espiral de dívida torna-se insustentável. Inflação explode. E isso leva ao estágio 7. Estágio 7. Colapso. Império perde status de superpotência. Ordem política e econômica é reestruturada fundamentalmente. Não significa país desaparece. Espanha existe. Grã-Bretanha existe. Rússia existe. Mas não são impérios. Não controlam o sistema global. Poder passou para outro lugar. Para Estados Unidos, provavelmente não é invasão militar. É retirada forçada de bases globais porque não podem ser financiadas. Inadimplência parcial ou inflação massiva destruindo dívida. Possível fragmentação interna com estados questionando a autoridade federal. Perda de capacidade de projetar poder. Potências regionais preenchendo vácuo. Timing é incerto. Pode ser 5 anos, pode ser 20. História não dá cronogramas precisos. Mas direção é clara. Todos os 7 estágios que destruíram impérios anteriores estão operando agora em Estados Unidos. 5 completos. 2 finais matematicamente prováveis, a menos que mudanças estruturais radicais aconteçam. E mudanças radicais exigem admitir realidade, cortar dramaticamente comprometimentos militares globais. Disciplina fiscal que nenhum político quer impor. Reindustrialização massiva levando décadas. Restaurar confiança em instituições desacreditadas. Sacrifício compartilhado em sociedade fragmentada demais para concordar em qualquer coisa. Probabilidade? Próxima de 0. Então curso mais provável é continuação até colapso. Não porque americanos são inferiores, mas porque impérios seguem padrões. E padrões são mais fortes que vontade. Não há país excepcional. Não há povo escolhido. Não há império eterno. Roma caiu. Mongóis caíram. Otomanos caíram. Todos acreditavam serem diferentes. E todos seguiram o mesmo padrão de superextensão, depreciação, dívida, perda produtiva, decadência social, perda de moeda de reserva e colapso. Estados Unidos estão no estágio 5 de 7. Matemática é clara. História é clara. Sinais são visíveis. Questão não é se colapso vem. É quando e se haverá coragem de enfrentar a realidade antes. Até agora não há evidência nenhuma de que haverá. O relógio está correndo e história não espera.